Abra sua Bíblia, por favor, em 1 aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. 11, 17. 1 aos Coríntios 11, 17. Nós vamos continuar nossa série de reflexões sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. 1 aos Coríntios 11, 17 a 34. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, sem honrar o corpo de Cristo. Comem e bebem julgamento contra si mesmo. Pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, com toda a autoridade que foi lhe dada pelo próprio Pai, nos ordenou que fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem de Jesus, é uma ordenança, portanto, o batismo. Outra ordem que nós recebemos do próprio Cristo foi que comêssemos o pão e bebêssemos o cálice na ceia do Senhor, em memória de sua morte e testemunho de sua obra redentora ou salvadora, até que Jesus venha para buscar a igreja. Cientes destas duas ordens, destes dois mandamentos, destas duas ordenanças, nós, os batistas, nos subscrevemos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que no artigo 9º declara que o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Fecha aspas. No último dia 25 de fevereiro, mês passado, nós começamos a estudar sobre as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Hoje de manhã, eu quero seguir com o estudo sobre a ceia do Senhor. E assim nós vamos preparar nossos corações
para nós podermos comer do pão e beber do cálice do Senhor. Mas eu quero começar relendo com vocês, eu não sei se a gente consegue projetar aí, o artigo 9º da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira sobre a ceia. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. É desta maneira que nós, os batistas, resumimos aquilo que entendemos ser a prática da ceia do Senhor. Na última mensagem sobre a ceia, nós destacamos o valor da ceia. Nós começamos a apresentar um fundamento bíblico para a compreensão que os batistas têm da ceia do Senhor. E aí nós estudamos sobre a origem histórica e o significado da ceia do Senhor. Falta-nos, portanto, ainda discorrer sobre alguns pontos. Por exemplo, quem deve participar da ceia? O ato físico de se comer o pão e de se beber do cálice, como é isso? O ato mental de quem participa da ceia, o ato espiritual de quem está na ceia, a seriedade do momento da ceia, estes e outros temas nós precisamos abordar e assim o faremos, se Deus nos permitir, a cada domingo em que estivermos celebrando a ceia. Antes de nós prosseguirmos, deixe-me trazer para vocês o que a gente falou sobre a origem histórica e sobre o significado da ceia. Recapitulando, a origem histórica da ceia do Senhor é a última ceia que Jesus mesmo comeu e bebeu com seus discípulos, naquela que foi a noite anterior à crucificação. Portanto, gente, tanto os atos como o sentido da ceia estão arraigados no que Jesus disse e no que Jesus fez na última noite com os 12 apóstolos. E por isso nós afirmamos que o próprio Cristo é a origem da ceia do Senhor. Jesus ordenou que ela fosse celebrada continuamente. E Jesus mesmo é o foco, é o conteúdo da nossa ceia, possibilitando-nos, através da sua obra de salvação, comer e beber na presença de Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a gente aprende que o alvo de Deus tem sido trazer seu povo de volta à comunhão com Ele. E uma das grandes alegrias de experimentarmos essa comunhão é o fato de que, por causa daquilo que Jesus Cristo fez no lugar do pecador, nós, pela graça, por meio da fé em Cristo, podemos comer e beber na presença de Deus sentados à mesa. Então, todo mês, quando nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, a primeira coisa que nós estamos trazendo à memória é o fato de que Deus nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus Cristo. E agora nós somos convidados especiais e de honra, na presença de Deus, sentados ao redor da mesa com Ele. Esse é o privilégio. E nós, como batistas que prezamos por este rito, não podemos jamais nos esquecer desse valor. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, em plena comunhão com Deus, por causa do que Cristo fez, convidados especiais na casa de Deus, sentados à mesa, em lugares de honra, com Cristo Jesus. Pare e pense sobre isso. É fascinante. A segunda coisa é o que eu quero ver hoje, os cristãos participantes da ceia do Senhor. Quem deve participar da ceia do Senhor?
A ceia do Senhor é um ato da família reunida, da família de Deus, o corpo de Cristo. É um ato daqueles que creem em Jesus. É um ato daqueles que professaram sua fé em Jesus. É um ato da igreja. A ceia não é para quem não creu. A ceia não é para quem ainda não professou sua fé publicamente através do batismo, que é o rito de entrada no corpo de Cristo. O batismo é o rito de entrada e a ceia é o rito de continuação. Batismo, portanto, é para cristãos que professaram publicamente sua fé através do batismo bíblico. Os descrentes, ou aqueles que ainda não foram batizados biblicamente, para usar a linguagem da própria declaração de fé dos batistas, o descrente e aqueles que ainda não foram batizados biblicamente podem e devem estar presentes no culto da ceia. Por que que nós, já que a ceia é só para a família de Deus, para os que professaram fé, batizaram-se publicamente como profissão de fé, se a ceia é apenas para estes, por que que então a igreja não fecha as portas e não fica só com os crentes aqui na hora da ceia? Porque nós compreendemos pelas Escrituras que os descrentes ou quem ainda não foi biblicamente batizado deve estar presente. Nós devemos dar a eles as boas-vindas, desejamos que eles estejam conosco, porque não há nada em secreto sendo celebrado entre nós. Não há nada de místico a respeito da ceia. Aliás, a ceia é feita em público e tem um sentido público. Qual é o sentido público que a nossa declaração doutrinária captou muito bem quando a gente acabou de ler? A ceia, ela é comemorativa e ela é proclamatória. Por isso nós abrimos as portas para todos aqueles que ainda não são da família da fé. A ceia não é secreta, não tem um ritual como de seita, com poderes mágicos ou cultos, ou de característica de um grupinho pequeno privilegiado. Não, a ceia é um ato público de adoração por parte da igreja reunida. Um ato proclamatório. Diz assim Paulo em 1 Coríntios 11, 26. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, existe aqui um aspecto profético, proclamatório da ceia. É proclamação, não é segredo. Então nós não fechamos as portas para quem não é da família, as portas estão abertas, os da família comem, os da família bebem, os demais ouvem a proclamação através desse ato. Em outras palavras, quando a gente come o pão e quando a gente bebe o cálice, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. E desse modo, repito, a ceia é um aspecto profético, proclamatório. Então você não se precisa sentir constrangido com relação àquele amigo, parente que você traz para a igreja e no dia de ceia você vai ficar talvez sentindo, poxa, eu vou tomar a ceia, ele não pode. Não se constranja, explique para ele. Você será sempre bem-vindo a testemunhar disso e também a comer e a beber, se você entregar sua vida a Cristo e professar fé nele pelo batismo. Crie essa expectativa no coração do amigo, do visitante, do parente que vem com você. Não fica ali tomando a ceia constrangido, sem saber o que dizer. Anuncie, proclame. Nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós queremos você também aqui conosco, mas para isso, a palavra de Deus ensina, professe sua fé, arrependa-se, creia. E você será convidado a juntar-se a nós na mesa. Será que Deus está me ligando? Será que eu falei besteira? Outra coisa importante. Os batistas não costumam levar a ceia do Senhor para alguém que esteja impossibilitado de vir à igreja.
Talvez você já tenha se perguntado, poxa, por que a gente não pode levar a ceia para aquela irmãzinha acamada, idosa, no hospital, na casa de repouso, para aquele irmãozinho que não tem mais condição de vir à igreja? Por que a gente não leva? Gente, a gente pode até fazer isso, mas esse não é um tipo de prática ordinária quando a gente olha para a Bíblia. De forma excepcional, de forma extraordinária, a igreja até pode entender que haverá um momento em que você vai querer levar um grupo de irmãos à ceia para aquele membro amado de todos nós que não consegue mais vir à igreja. Mas repito, isso é extraordinário. Muito bem pensado e pontuado. Por quê? Da onde nós tiramos isso? Quando você lê o texto de 1 Coríntios 11, você vê Paulo durante 5 vezes dizendo que quando a igreja toma a ceia, para ela poder tomar a ceia, ela precisa estar o quê? Qual é o verbo que ele usa o tempo todo? Reunida. Paulo diz isso. Paulo, lembrem-se, está instruindo a uma igreja totalmente confusa sobre a prática da ceia. A gente descobre, lendo 1 Coríntios 11, e se eu te escandalizar, me perdoe, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. A gente descobre que eles, por exemplo, na ceia lá em Corinto, eles tomavam vinho e não suco. Mas era tanto vinho que alguns ficavam bêbados. Era tanta comilança que alguns passavam-se por glutões, enquanto aqueles que não tinham condição de comer passavam fome. Havia tanta confusão, e aí Paulo diz, olha, quando vocês se reúnem para tomar a ceia, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, virou uma bagunça, uma comilança e uma bebedeira. Quando a gente lê Paulo dizendo isso, quando vocês se reúnem para tomar a ceia, a gente aprende que tem um pressuposto fundamental para a celebração da ceia. Qual é? A reunião solene da igreja. Continue vendo os textos comigo. 1 Coríntios 11, 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Verso 18. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. Verso 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para a ceia, esperem uns pelos outros. Verso 34, se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Percebeu? Em outras palavras, os coríntios estavam rebaixando a ceia do Senhor, porque quando se reuniam, associavam a ceia às suas refeições regulares, aos seus churrascos e festanças. E Paulo está dizendo pelo menos 2 coisas muito importantes para nós. Primeiro, ceia é algo que se pratica na reunião da igreja e não nas casas individualmente. Não existe essa de ceia do Senhor em pequeno grupo, gente. Não é neotestamentário ceia do Senhor em célula de igreja. Não é bíblico batismo em célula de igreja, em célula de igreja você celebrar ceia, não é a prática ordinária da igreja, um grupo de irmãos levar os elementos da ceia para alguém que não consegue mais vir se reunir. A prática ordinária bíblica é essa, a igreja reúne-se. Por quê? Porque a reunião pública é um ato proclamatório para o descrente, e a reunião pública está dizendo, nós somos uma família inteira aqui. Outra coisa, o substantivo igreja, no verso 18. Quando vocês se reúnem como igreja. A igreja, gente, é o corpo de Cristo. É a assembleia solene dos seguidores de Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados,
abandonaram seus ídolos, colocaram fé em Jesus para o perdão dos seus pecados, em esperança de vida eterna, aqueles que professaram sua fé através do batismo. Esses são os cristãos, essa é a igreja que come o pão e bebe o cálice. Aqueles que se justificam dizendo que havia ceia do Senhor de casa em casa, Atos 2, partiam o pão de casa em casa, se esquecem de algo fundamental. A reunião solene da igreja em Atos era nas casas. Era a igreja na casa de fulano, igreja na casa de cicrano, como a gente lê nas cartas de Paulo. Não existia no Novo Testamento, e principalmente em Atos capítulo 2, porque aí as pessoas pegam assim, e permaneciam em comunhão no templo e de casa em casa. Lembre-se que aquele templo não era o templo como é o nosso hoje aqui. Era o templo do judaísmo. A igreja naquele início estava num processo de transição, até que eles finalmente entenderam que eles não precisavam mais se reunir no templo do judaísmo. E aí, apenas as casas tornaram-se seus templos enquanto se reuniam. Então, é muito fraca a teologia que usa esse texto para justificar a distribuição de ceia em célula. Não é neotestamentário. Aliás, quando uma igreja se reúne numa célula e essa própria célula ensina a Bíblia, pratica batismo e distribui ceia, sabe o que ela se tornou naquele momento? Uma igreja. Porque a reforma protestante ensina para nós que o que faz a segunda igreja batista em Goiânia ser igreja é que nós nos reunimos solenemente para 3 coisas: o estudo das Escrituras, a prática das ordenanças e a disciplina na igreja. Por quê? Porque essas 3 coisas definem quem nós somos enquanto corpo. Então, se uma célula quer pregar, batizar e distribuir a ceia, ótimo. Mas deixou de ser célula. Assuma-se como uma igreja que se reúne na casa do irmão fulano. Isso é neotestamentário. Esse é o princípio bíblico. Eu digo isso porque há tanta confusão hoje em termos do que significa a reunião solene da assembleia da igreja. Então, quem é que deve participar da ceia? Todos quantos se arrependeram de seus pecados, creram em Jesus Cristo, professaram sua fé pelo batismo e estão reunidos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa importante, terceiro lugar, o ato físico da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é o consumo de uma refeição. Quando você chega, por exemplo, numa festa, numa recepção, geralmente você encontra sobre a mesa o menu do que vai ser servido naquele encontro. Aí geralmente lá você tem o que vem de entrada, o que vai ser o prato principal, o que vai ser a sobremesa e tal. A ceia do Senhor não é uma refeição com várias opções de entrada, muitas variedades como prato principal, diversas sobremesas, não. A ceia do Senhor é simples, é pão e o fruto da videira. A Bíblia nem fala que é vinho, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E a Bíblia também não fala que é suco de uva. Você sabia que a Bíblia deixa claro que é fruto da videira? Eu vejo tanta sabedoria do Espírito de Deus aqui, vou dizer por quê daqui a pouco. Porque existe uma palavra grega para falar vinho, e existe uma palavra grega para falar suco. Mas a Bíblia usa fruto da videira. Essa é a ceia do Senhor. Talvez isso, essa simplicidade do cardápio, por assim dizer, talvez isso frustre alguns. Mas a gente tem que se lembrar de que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus, Romanos 14, 17. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Pois eu lhes transmiti
aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Veja que em Coríntios, Paulo não falou vinho nem suco. Paulo falou cálice. Sobre o pão que nós comemos, nada é especificado sobre o tipo de pão ou a forma como nós devemos partir o pão. A Bíblia nos deixa livres para usar pão. E há casos, como eu soube, do pastor Gunther Carlos Krieger, nas tribos indígenas aqui do nosso Tocantins, em que pão é algo absolutamente incompreensível para eles, sendo que o alimento básico essencial é a mandioca. Então, na ceia, eles comem a mandioca. Mas veja, esse é um caso extraordinaríssimo. Isso não dá direito a qualquer crente, digamos, os jovens da segunda igreja, graças a Deus o Mateus criou juízo, o baiano, e não vão fazer isso. Mas imagine os jovens da CIB resolvem fazer um acampamento com todas as juventudes de Goiás, e aí eles sentam ao redor de uma fogueira, lá no Acambago, e vão celebrar a ceia. Está errado, primeiro lugar, não é reunião da igreja. Mas para piorar, eles falam, não, já que nós estamos lembrando de Cristo, vamos fazer o seguinte, vamos servir pão com salame e Coca-Cola. Não, pastor, que isso, tem nada a ver, aqui não é o cálice, nós vamos beber Coca e comer pão com salame. Opa, não brinca com isso, não é assim. Uma coisa é a certa liberdade que a Bíblia nos dá, e outra coisa é você banalizar por completo a ceia do Senhor. Então, nós deveríamos nos preocupar, sim, com substitutos jocosos para a ceia do Senhor. E eu cito esse exemplo porque eu já ouvi falar de igrejas de jovens em São Paulo que já fizeram isso. Não estou criando. Quiseram ser cool, maneiros, bonito. Primeiro, não precisa fazer a ceia no acampamento de jovens, não é para isso. Segundo, se na nossa cultura, Brasil, pão é um negócio que todo mundo entende, ainda mais no estado de São Paulo. Gente, São Paulo, paulistano, paulista, acorda cedo, a primeira coisa que ele quer é pão quente com manteiga e pingado, café com leite. Eles entendem a cultura do pão. Pão é fundamental para eles. Então, para que inventar? Sobre o cálice. A única afirmação a respeito do que estava no cálice, veja que 1 Coríntios só cita cálice. O único lugar na Bíblia onde você vai ler sobre o que tinha no cálice é Mateus 26, 29. E das versões que eu consultei, apenas a Almeida, Revista e Atualizada, manteve a fidedignidade da tradução. Porque outras versões, infelizmente, vão chamar de vinho, mas não é vinho. E nada contra o vinho quando eu digo isso. Veja bem. O texto diz, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Eu não vejo aqui, até porque eu acredito que o fruto da videira que Jesus estava bebendo era vinho, porque essa era a cultura. Eu não vejo aqui Jesus Cristo dizendo, está vendo, vocês não podem servir vinho na ceia. Não, eu vejo aqui liberdade, sabedoria. Por quê? E agora eu vou dizer por quê. Porque tanto aquele que celebra a ceia usando suco de uva, como aquele que celebra a ceia usando vinho, tanto um como o outro estão usando o fruto da videira. E nós usamos suco e não vinho por prudência. Porque muitos dos nossos podem sofrer com alcoolismo. E um cálicezinho seria o bastante. Você pensa que isso é coisa de pouca coisa? Eu não vou citar quem, nem a posição, mas alguém de alto escalão lá em Campinas, eu batizei, tornou-se membro da nossa igreja.
da minha ex-igreja. E ele um dia chegou na ceia, ele estava com medo. Sabe o que ele me perguntou? Pastor, é vinho nesse copo? Eu não posso. Eu falei, não, é suco. Ufa. Aí o camarada, coitado, foi convidado para uma festa de criança de um casal da igreja, chegou lá, quando ele chega, lutando contra o alcoolismo, gente. Festa de criança. O freezer lotado de Skol. Nem bom gosto para beber tem um cidadão desse. Lotou o freezer de Skol e o cara, coitado, chega lá lutando contra o alcoolismo, ele saiu de lá tremendo de medo, me ligou. Pastor, o povo bebe aqui, pastor, eu não posso, pastor, eu não quero. Me deu uma vontade de entrar naquela festa igual Jesus entrou no templo. Beba entre você e Deus. Eu não estou dizendo que é necessariamente pecado você beber uma cerveja ou tomar um vinho. Não estou dizendo nada disso. Não me tome no outro extremo. Mas vamos ser prudentes. Eu conheço 1 Coríntios 14. Eu sei o que Paulo fala sobre comer e beber entre você e Deus. Então, ao meu ver, Jesus, quando ele mesmo diz, não beberei deste fruto da videira, ele está dando para nós uma liberdade, uma sabedoria. Ele não está condenando o vinho, pelo contrário, ele está nos dando uma outra possibilidade, que não servirá de tropeço para quem está lutando contra o vício do vinho. Então, a ceia do Senhor é assim, ela é praticada com o pão e com o cálice. Não é uma brincadeira, não é para ser usado com elementos jocosos, em ambientes bacanas, legais, onde a gente se reuniu aqui. Oh, que legal, vamos ter uma ceia aqui? Não, não. Tem uma comida cristã, brinca, sorria, não tem problema nenhum, mas não chama de ceia do Senhor não, porque ela tem um outro sentido. Agora é óbvio, tá, gente? Eu estou falando num contexto brasileiro, goiano, onde nós temos nossos templos, nossas estruturas. Eu não estou falando aqui da realidade da igreja, por exemplo, na China, onde se reúne em casas, em subsolos. Tá? Lá, eu entendo que lá seria, esse reunir como igreja seria outra coisa. Eu sei disso. Eu não sou tolo. Mas para nós aqui, no contexto em que a gente vive, e é para esse contexto que eu estou pregando, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer a ceia como a gente faz. Diferente do que a gente faz. Com que frequência a gente tem que celebrar a ceia do Senhor? Alguns celebram mensalmente, como nós. Outros trimestralmente, semestralmente, uma vez por ano. Outros todo domingo. A Bíblia de fato não nos diz qual deve ser a regularidade. Mas eu entendo que duas coisas devem balizar para nós. Primeiro, a prioridade. A ceia ela tem que servir como respaldo para aquilo que é pregado e ensinado. E segundo, a ceia tem que ser praticada com uma frequência que não torna ela trivial, banalize ela, mas também não faça dela uma prática que a gente até esqueceu que pratica. Todo ano a gente faz, a gente acaba esquecendo disso. Eu acho, portanto, muito apropriado e prudente a escolha que nós, como batistas, fizemos. Não é lei, não está escrito na Bíblia, mas é prudente. Uma vez por mês, em nossa igreja, todo último domingo a gente celebra a ceia. E como prática, a partir de hoje, nós vamos celebrá-la de forma intercalada este mês de manhã, por causa dos que conseguem vir apenas de manhã, mês seguinte à noite, e assim por diante, obviamente, resguardando ocasiões excepcionais. E também não seria pecado nenhum se a gente convocasse a igreja para uma ceia, a igreja reunida para uma ceia no culto de quarta-feira. Não seria errado. A igreja reunida. Mas, ainda assim, eu acho que o domingo, entendo que o domingo é o melhor dia. Por que o domingo?
Porque a igreja oficialmente deve se reunir no domingo, porque foi o domingo que Cristo ressuscitou e foi nos domingos que Jesus apareceu para os apóstolos reunidos. Então, sem essa de também banalizar o domingo e dizer, por que domingo? Por que a gente não faz culto de segunda-feira? Você pode até fazer de segunda, mas o de segunda jamais substituirá o de domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e apareceu aos seus apóstolos no domingo. E o domingo, no Novo Testamento, ficou conhecido como o que mesmo? O dia do Senhor. Que Deus nos abençoe com sabedoria para a nossa prática da ceia do Senhor.